Seguinte, galera. Regra de número 1. Vem cá, hein? A regra de número 1 é o seguinte. Quando a crase é uma questão de regência. Regência, Álvaro? O que é regência? A palavra tem que reger a preposição a. Senão não rola a crase, hein? Então tem que pensar nisso, tá? Então a regra 1 é isso, ó. Quando a crase é uma questão de regência. Regência verbal ou regência nominal. Crase é a fusão. Vem cá, ó. Crase é a fusão. O que é crase, Álvaro? É uma fusão de dois sons. A, A. Então, ó, dois sons do A. A, A. Primeiro, tem que ser uma preposição. E depois o artigo a. A preposição a e o artigo a. Beleza? Mas a palavra tem que reger a preposição a. Como assim, Álvaro? Vem cá, gente. Eu vou pegar uma legal aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. O verbo é referir-se. Referir-se. Quem se refere a alguém. Quem se refere a alguma coisa. A preposição a. Eu me refiro a tal coisa. Você se refere a tal coisa. Eles se referem a tal coisa. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Questão de regência. Então tem que ter a preposição a. Senão não rola a crase, gente. E a próxima palavra tem que ter o artigo a. Como assim? Uma palavra feminina, né? Porta. A porta. Então, preposição mais artigo a. Então, a preposição a mais o artigo a vai formar o quê? Ó, o acento grave indicativo de crase. A. Isso é sem ficar decorando. Tá? E o segundo caso, também de regência, a preposição a. Veja, a preposição a também. Quem se refere a. Vou pegar outra palavra. Quem se refere, isso é uma regência verbal. Quem se refere... Agora, o que é regência verbal? É quando o verbo rege a preposição a. Agora você tem a regência nominal. Quer ver? Eu vou pegar a palavra acesso. Acesso. Acesso não é verbo, certo, gente? Eu tenho acesso, você tem acesso, todo mundo tem acesso, ninguém tem acesso. Quem tem acesso a. Então, ó, regência verbal, quando o verbo pede a preposição a, e regência nominal. Eu tenho acesso a alguma coisa. Então, preposição a, mais a primeira sílaba dos pronomes demonstrativos. Aquele. Não, pessoal, ó. A preposição a, mais a palavra aquele. Ó. Você forma o quê? O aquele. Dá uma olhada, ó. Álvaro, então o que é isso? Ó? É a preposição a mais a primeira vogal do aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Como é que funciona isso? Vamos lá, gente. Olha a primeira frase. Ela fez uma referência. A palavra referência não é verbo. Mas quem faz referência, a palavra referência, rege a preposição a. Então, eu fiz uma referência a ele. Ela fez uma referência a isto. Ela fez uma referência a alguma coisa. Só que aqui ela fez uma referência a família. É o família ou a família, Álvaro? A família. Então, fez uma referência a família. Ó, dois as aqui, galera, ó. Ela fez uma referência a preposição, mais o artigo a que acompanha a palavra família. Ela fez uma referência a família. Crase. Regência. É a regência da palavra referência. Quem faz referência a. E a próxima palavra é feminina. Ela fez uma referência a família. Ai, que lindo. Isso é regência verbal. Não, regência nominal. Porque regência verbal é quando o verbo pede a preposição. Olha essa frase, ó. Eles planejam ir. Ir é verbo. E o verbo ir rege a preposição a. Então, eles planejam ir ao mercado. Eles planejam ir ao açougue. Eles planejam ir a algum lugar. O verbo ir rege o a. Quem vai a algum lugar. Tem que ter preposição a para rolar crase, hein, galera? Então, eles planejam ir a clínica. Ó, eles planejam ir a... É o clínica ou a clínica?
à clínica. Então eles planejam ir à clínica. 2 As. 2 As, ó que lindo, ó. Ó. Preposição a mais o artigo a. Simples assim, galera. Ah, entendi, Álvaro. Aí o aquele, aqueles, aquela, aquela e aquilo. E ela fez uma referência, de novo, ó, referência. Quem faz referência a. Tem que ter a preposição a. Então, ela fez uma referência a aquela. Ela fez uma referência a aquele. Ela fez uma referência a aqueles sobrinhos. Ó, o que eu tenho aqui, Álvaro? Você tem a preposição a, porque quem faz referência a, mais o primeiro a do aqueles, gente. Ó, que lindo, ó, ó, ó. Preposição a mais o primeiro a do aqueles. E aí rola o quê? A crase no aqueles, ó. Álvaro, e se fosse aquela? Não tem problema. Ele fez uma referência a aquela sobrinha. Ela fez uma referência a aquilo. Lindo, né? Eles planejam ir. Mesma coisa, regência verbal. Quem vai, vai a algum lugar. Então, eles planejam ir a aquele bar hoje. Essa primeira regra, regência da preposição a, é o grosso. Certo, gente? É o grosso. Álvaro, é o seguinte. E se fosse plural? Se fosse plural. Tá vendo? Ela fez uma referência à família. Álvaro, e se fosse famílias? Então você vai colocar um S aqui também, ó. Ela fez uma referência às famílias. É a preposição a mais o artigo as. Tá vendo? Então ela fez uma referência às famílias. Ó, às famílias. Isso é regência nominal. Ah, eles planejam ir à clínica. Álvaro, e se fosse clínicas? Clínicas. Então, eles planejam ir às clínicas. Eles planejam ir às clínicas. Preposição e artigo definido a ou as. Preposição a e a palavra aquele, 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 aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Tá vendo? Ó, a primeira, ó, aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Essa é a regra de número 1, galera. E essa regra que mais cai. Uma questão de regência verbal ou regência nominal. Legal, né? Preste atenção. Entenda o uso dessa regra sem ter que decorar. Você não vai decorar essa regra, gente. Você já se ligou. O verbo... Como é que eu faço, Álvaro? Aqui, ó. Obedecemos a lei. Ó, quem obedece, obedece a. Tá vendo? Obedecemos a mais o a lei. Tá vendo? Então, obedecemos a lei. Quem obedece, obedece a. Aí você simplesmente troca por um masculino. Obedecemos ao código. Tá vendo? Ao código. Obedecemos ao código, obedecemos à lei. Esse ao não é a preposição a mais o artigo o? Então, preposição a mais artigo o é ao. Porque todo ao é a preposição a mais o artigo o. Então, obedecemos ao código, obedecemos à lei. É que lindo. Isso é regência verbal. Quem obedece, obedece a alguém. Ah, eu não sabia. Agora você fica sabendo. O verbo obedecer só funciona com a preposição a, hein? Então, quem obedece, obedece a alguma coisa. Álvaro, e se fosse leis? Plural. Então, plural, plural. Tá vendo? Obedecemos às leis. Ó, às leis. Então, obedecemos às leis. Obedecemos aos códigos. Tá vendo? Simples assim, gente. Preposição a mais o artigo a. É que legal? Regência verbal. Regência nominal. Tivemos acesso. Eu tenho acesso, você tem acesso, todo mundo tem acesso, ninguém tem acesso. Quem tem acesso à documentação. Acesso à documentação. Tá vendo? Então, o que é isso aqui, Álvaro? Quem tem acesso a mais o a que acompanha a palavra documentação. Acesso à documentação. Porque se você trocar documentação por documento é masculino, né? Então, tivemos acesso ao documento. Tivemos acesso ao documento. Tivemos acesso à documentação. O que é esse ao, Álvaro? É a preposição a mais o artigo o. Agora, se for a preposição a mais o artigo a,
É crase na parada. Legal, né, galera? Então, tivemos acesso ao documento, tivemos acesso à documentação. 2 As, galera. Veja, muito açúcar faz mal a... Quem faz mal? Vamos lá. O açúcar faz mal, certo? E aí faz mal a alguma coisa. Então, o açúcar faz muito mal a saúde. Álvaro, se em vez de saúde fosse coração, o açúcar faz mal ao coração. Ao coração. Porque o açúcar faz mal a alguém. O açúcar faz mal a alguma coisa. Preposição a. Então, ó, preposição a mais o artigo o. Ao coração. Coração é masculino, né? Então, ó, o açúcar faz mal a saúde. Você não vai errar crase mais nessa palhaçada, hein? Tá, Álvaro, então o que é crase mesmo? 2 As, meu. É a preposição a mais o artigo a. Então, o açúcar faz mal a saúde. Agora aqui, ó. Refiro-me a morena. A morena. E se fosse moreno, Álvaro? Refiro-me ao moreno. Ó, ao moreno. Tá vendo? Ó? Preposição a mais artigo o. Então, refiro-me ao moreno. Refiro-me a morena. Você não vai decorar isso. São 2 As, pô. Vou. Vou ou não vou? Vou. E se eu vou a algum lugar. Eu vou a algum lugar. Eu vou a praça. Eu vou a praça. Ah, em vez de praça fosse bar. Vou ao bar. Tá vendo? Vou, ó, preposição a mais artigo o, vou ao bar, vou à praça e já volto. Vou ao bar e já volto. Ai, que lindo, gente. Isso é uma questão de regência. Presta atenção agora. Ah, entendi. Ó, é só quando a palavra rege o a, hein? Álvaro, eu vou lavar a mão, não tem crase, mano. Não, gente, porque ó, o verbo lavar não pede preposição. Não. Vou lavar a mão. Ah, e se fosse o pé? Vou lavar ao pé? Não, vou lavar o pé. Olha, não pediu preposição, gente. É só quando o verbo reger a preposição a, hein? Então, vou lavar a mão. Vou lavar o pé. Ah, então isso aqui é o quê? Só artigo, ó, a mão. Ó, só artigo, ó, o pé. Ele pôs a venda nos olhos. Pôs a venda nos olhos. Então, o verbo pôr, quem põe, põe alguma coisa. Então, ele pôs a venda, sem crase, ó. Por quê? Vamos trocar a venda por pano? Ele pôs o pano. Tá vendo? Ele pôs o pano nos olhos. Não vai ter crase, por quê? Porque o verbo não rege a preposição a. Para ter crase, galera, o verbo tem que reger a preposição a. Aqui, ó. Ela trancou a chave na gaveta. Tá vendo? Ela trancou a chave na gaveta. O que ela trancou na gaveta? A chave. Ah, e se ao invés de chave fosse o cadeado? Então, ela trancou o cadeado. Você só vai me colocar acento grave indicativo de crase se a palavra reger a preposição a. De novo, Álvaro, quem obedece? Obedece a alguém. Quem tem acesso a alguma coisa. O açúcar faz mal a alguém. Refiro-me a alguém. Questão de regência. Vou a algum lugar. Questão de regência. Então, a palavra tem que reger a preposição a. E a próxima palavra tem que ser feminina, claro, para ter um artigo a, o artigo as. Legal, né? Você não vai decorar isso, hein, gente? Então, ó, é regência verbal e regência nominal. Motivos para o uso do acento grave. E a gente sabe, né, o acento grave, alguns até confundem e chamam de acento crase. Não, o acento grave marca a crase, teoricamente. Crase é a fusão entre as. Mas aí que a gente vai analisar aqui que nem sempre o acento grave marca apenas a fusão entre as. Por isso os motivos. Quais são os motivos para o uso do acento grave? O primeiro motivo, que é o mais importante, é o motivo da regência.
O motivo da regência nós vamos dividir. Letra A. Regência lembra que tem tudo a ver com preposição, ok? Então, motivo da regência é quando houver uma palavra que solicite preposição, motivo A, mais uma outra palavra que solicite o artigo definido feminino. E quem solicita é o substantivo feminino. Então, esse aqui, motivo A, regência. Uma palavra que poderá ser um verbo ou um nome, solicitando uma preposição A, mais um substantivo feminino solicitando o artigo A. É o famoso preposição mais artigo. Preposição A mais artigo A mais A, eu marco com acento grave. Por exemplo, quando falamos assim, ó, fumar é prejudicial, espaço saúde. Observa só comigo. Se é prejudicial a alguma coisa. Então, a preposição a foi solicitada pelo nome prejudicial. É nome porque está em forma de adjetivo. Saúde é um substantivo feminino. A saúde pede o artigo a. Então, aqui houve uma crase. Crase significa fusão entre a preposição mais um artigo. E essa crase, essa fusão, eu vou marcar com acento grave. Tá aqui, ok? Motivo A é o mais tradicional. A gente diz assim, ó, em termos de prova de concurso, a regência predomina. 90% da crase, 90%, desculpa, do uso do acento grave é para marcar preposição mais artigo. É o que predomina, mas não é só isso. Motivo B, regência ainda. Ó, regência, motivo B. Deixa eu colocar aqui para vocês. Também poderá haver a união, observa só, da preposição mais um pronome demonstrativo. Então, assim, ó, haverá uma palavra, mesma coisa, que vai solicitar uma preposição, e essa palavra que solicita a preposição é verbo ou nome, mas, literalmente, pronomes demonstrativos. A questão aqui é quais pronomes demonstrativos? Assim, pessoal. Preposição a mais aquele ou ainda aquela. Então, aquele, aquela, aquilo, ou até mesmo às vezes aqui. Usamos aqui no sentido de aquela aqui. Olha que interessante isso aqui. A preposição a vai se unir ao a do aquele, ao a do aquela, ao a do aquilo ou ao a do aqui. Então, quando ocorre essa união, haverá preposição mais o a do pronome demonstrativo. Haverá fusão entre os as. Por exemplo, olha só. Refiro-me àquela que chegou. Refiro-me àquela que chegou. Acontece assim, quem se refere a. O verbo referir-se pede a preposição a. No aquela, ó, mais aquela, no aquela existe um a no início. Existe um a. Então, novamente, ocorrerá a fusão entre as, porém não é preposição mais artigo. É preposição mais pronome demonstrativo. E para marcar essa fusão a, para ninguém falar, refiro-me a aquela, eu coloco aqui o acento grave. Então, o acento grave está dizendo, houve uma crase, uma fusão
entre a preposição mais o a do aquela. Existem bancas que perguntam exatamente assim, tá? É um exagero até, mas existem bancas que perguntam exatamente assim. E poderia ser, refiro-me a que saiu. Seria a mesma coisa. O a que saiu é aquela que saiu. Então vamos lá. Aqui está o motivo para o uso do acento grave. Esse motivo aqui é responsável por 90% das questões. Regência. Regência. 90% das questões. Regência, regência. Mas existem outros motivos para eu utilizar o acento grave. Fica comigo. Motivo número 2 aqui, ó. Quando eu tiver locuções adverbiais femininas. Locuções adverbiais femininas, eu vou utilizar o acento grave. Por exemplo, quando falamos assim, ó, paguei à vista. Então, paguei à vista, comprei à vista. Eu utilizo o acento grave não é por uma questão de regência, ou seja, não há uma palavra que solicite a preposição mais pessoal ali, preposição mais artigo. A gente usa o acento grave para o motivo que o início de tudo é para deixar a frase clara. Por exemplo, comprei à vista. Embora seja uma coisa meio banal, olha aqui, ó. Comprei à vista. A lógica inicial é para que ninguém pense que eu comprei à vista o olho de alguém. Então eu coloco comprei à vista aqui para indicar a forma como eu comprei. Agora nota, o verbo comprar, ele não pede preposição, ele é tradicionalmente um verbo transitivo direto. Então não é um caso de regência, ok? Então aqui, ó, à vista, por exemplo, quando falamos assim, ó, dobrou à direita, dobrou à esquerda, pegue à direita, pegue à esquerda, esses verbos, o dobrar não pede preposição, pegar não pede preposição, então locução adverbial feminina, à direita ou à esquerda, ou ainda como quando falamos chegamos à tarde, né, saímos à noite, também locução adverbial feminina, à tarde, à noite, ok? Ou ainda no plural, né? Chegamos às pressas, tudo estava jogado às moscas, tá? Ficamos, por exemplo, às escuras, tudo isso aqui, tudo são locuções adverbiais femininas. Ok? Então, também vamos utilizar. Agora, só um cuidado, tá? Vocês jamais vão utilizar se a locução adverbial for masculina. Então, por exemplo, ó, irei a pé, fui a cavalo, fogão a gás, sei lá, locomotiva a vapor, carro a serviço, paguei a prazo. Então aqui, ó, comida aquilo é um caos, né? Comida aquilo, pessoal. Olha aqui, ó, aquilo, QU e sem o acento grave. O que a gente vê pelo Brasil afora de comida aquilo, com acento grave com K aqui, pessoal. Então aqui, ó, nada tem, porque são locuções. Irei a pé, fui a cavalo, é tudo masculina. É o pé, o cavalo, o gás, o vapor, o serviço, o prazo, o quilo. Então cuidado. A locução adverbial feminina, eu vou utilizar o acento grave, a feminina, ok? Também utilizamos o acento grave, colocar um pouquinho mais acima aqui, ó, ponto número 3, com locuções prepositivas femininas. Então, locuções prepositivas femininas também. Como é que eu vou diferenciar, professor, uma locução adverbial feminina
de uma locução prepositiva feminina. Quando for uma locução prepositiva, a locução finaliza em uma preposição, ok? Finaliza uma preposição. Por exemplo, quando colocamos assim, ó, estávamos à procura de você, ou ainda estávamos à espera de você. Então, à procura de, à espera de, são locuções adverbiais femininas. Ou ainda, quando colocamos assim, ó, ele vive à margem da sociedade, à margem de. Ou ainda, quando colocamos à frente de, ele está à frente de seu tempo. Ou ainda, à sombra de, vive à sombra do irmão. Então, à margem de, à frente de, à sombra de, locuções prepositivas femininas. Olha a preposição aqui, ó, de. Só cuidado porque às vezes vem assim, ó, estávamos à procura do menino, que é de mais o, tá? Estávamos à espera da amiga, que é de mais a, tá bom? Ele está à margem dos demais, dos, de mais os. À frente de, à sombra de, à exceção de, à exceção de. E aí nós temos várias, tá, pessoal? A força de, são locuções prepositivas femininas. Claro, são várias locuções adverbiais femininas, não confunde a locução adverbial, que é um motivo para usar o acento grave, com a locução prepositiva, que é um outro motivo para eu usar o acento grave. E por fim, de fato, bem menos casos, bem menos numerosos, ó, locuções conjuntivas. E aí, dá para contar nos dedos os casos. Os demais não. Aqui, ó, número 2 e número 3 são vários. À medida que, observa, e à proporção que. Locuções conjuntivas na língua portuguesa. E claro, locuções conjuntivas, nunca é demais falar, né? Femininas. Aqui, a gente nem chegou a colocar, mas vocês não têm um problema em relação às locuções prepositivas masculinas. Por exemplo, a pretexto de, a gente consegue enxergar mais. Aqui nem tanto, as adverbiais eu vejo muito erro no Brasil inteiro. Então, a pretexto de, nem pensar, porque pretexto é masculino, é o pretexto, por exemplo. Né? Muito bem, certo? Tá aí, pessoal, aqui estão os motivos para eu utilizar o acento grave na língua portuguesa. Então, pessoal, crase, de novo, significa fusão. E como é que apareceu, o que aconteceu aqui para aparecer a tal de crase? Vamos colocar aqui, ó, o princípio geral. Então, o princípio geral até já vi com vocês. Quando houver uma palavra que solicite a preposição mais um substantivo feminino que solicite o artigo definido feminino. Esse aqui é o substantivo feminino. Beleza. Bom, assim, ó, existem 1000 maneiras para eu aprender o uso do princípio geral. Existem muitas maneiras de fato. Muitas bancas querem saber o motivo, e o motivo eu ensinei antes na introdução. Verificar qual é a palavra que pede a preposição e verificar qual é a palavra que solicita o artigo. Por exemplo, Sebrasp, antigo CESP, sempre quer saber quem é que pede preposição e quem é que pede o artigo. Beleza. Mas em quase todas as bancas é um pouco mais fácil saber se há ou não ali a crase. Como é que se faz isso?
Como é que surgiu o debate em relação à crase? Surgiu assim, ó. Imagina comigo aqui, ó. Uma palavra, uma frase. Dei o livro, espaço, aluno. Agora uma outra frase. Dei o livro, espaço, aluna. Dei o livro, aluno, dei o livro, aluna. Nota que na primeira é bem natural a forma que eu vou completar a lacuna. Dei o livro ao aluno. Por quê? Existe aqui o verbo dar, quem dá alguma coisa a alguém, solicitando a preposição a. E aluno solicitando o artigo o. Ninguém briga, dei o livro ao aluno. Na de baixo, quem dá alguma coisa a alguém. Imagina comigo. Dei o livro a. E a aluna pede o A. Imagina se eu deixasse assim, A, pessoal. Dei o livro a aluna. E digo mais, no português arcaico, já ouvi isso. A no lado de A. Havia textos assim, preposição mais artigo, mas não iria evoluir. Nós não conseguiríamos dizer e falar assim, refiro-me a questão 2. Não tem como. Em espanhol, por exemplo, não há uma dificuldade, porque no espanhol a preposição é a e o artigo é lá. A preposição não é igual ao artigo, então em espanhol, voy a la playa, voy a lá. Fica tranquilo. Português, hoje, são iguais e aí dá confusão. Com o decorrer dos anos, eles deixaram, pessoal, um A só. A no lado de A não deu certo. A no lado de A não deu certo. Deixaram apenas um A. Dei o livro à aluna e acabou. Mas aí veio de novo o debate. Peraí, mas não dá para deixar apenas um A. Como que o leitor vai saber que neste A ele está representando tanto a preposição quanto um artigo? É um A com duas funções. Aí veio a ideia. Olha, não sei exatamente quem criou, né? Mas a ideia foi, vamos colocar um acento grave. E no momento em que colocarmos o acento grave, significa que o leitor, este A, está com duas funções. Ele está com a função de ser uma preposição e estar com a função de ser um artigo. Aí nasceu todo o estudo que a gente vai ter hoje em relação, pessoal, às provas de concurso e na vida também, né? Então tá aqui. Preposição mais artigo. Vamos fazer um acordo? Eu quero facilitar a vida, usando só lógica. Vamos lá. A dúvida surgiu na comparação do feminino com o masculino. Passo número 1, possibilidade. Passo número 2, certeza. 1, possibilidade. 2, certeza. Pessoal, possibilidade. Possibilidade para que haja a crase é a existência do substantivo feminino. Passo 1. Passo 1. Aqui está a possibilidade. Passo número 2, certeza. Trocar o substantivo que é feminino por um substantivo masculino. Ao trocar, eu terei ao, o ou a. Presta bem atenção aqui, ó. Quando eu tenho ao, eu estou indicando que existe preposição mais artigo. Ou seja, terei eu de usar o acento grave indicador de crase. Quando eu tenho o é só artigo. Não há nada. Quando eu tenho a, ó, aqui no o faltou a preposição. Quando eu tenho a é só preposição. Não há nada. Ok? Eu não entendi se é muito fácil ou muito difícil. É muito fácil. Vamos lá. Eu estou falando para vocês de 90% dos casos. Possibilidade para que haja a crase, substantivo feminino. Certeza de que a crase existirá, trocar o substantivo feminino por um masculino. E só existirá se aparecer ao. Professor, como assim? Como assim? Não entendi. Bem, para que possamos entender, eu vou colocar diversos exemplos.
Então vamos colocar aqui exemplos e aí nós vamos entender perfeitamente isso aqui. Começa comigo assim, ó. Exemplo número 1. Nós aderimos à greve. Nós aderimos à greve. Exemplo número 2. Nós aceitamos a proposta. Nós aceitamos a proposta. Exemplo número 3. Maria chegou a tempo. Maria chegou a tempo. Existe um a tempo com H também, com acento, que daí tem outro significado. Maria chegou faz tempo. Se eu digo Maria chegou a tempo, é tempo de fazer alguma coisa, tá? Depois, número 4, colocamos assim, ó. Você disse isso a ela ou a mim? Você disse isso a ela ou a mim? Depois, número 5, o filho contou a verdade. O filho contou a verdade à mãe. O filho contou a verdade à mãe. Depois, exemplo número 6. Ficamos cara a cara. Ficamos cara a cara. Depois, vou colocar aqui, exemplo número 7. Aquilo não vale a pena. Deixa eu ver se pega aqui para vocês. Pega. Aquilo não vale a pena. Número 8. O menino começou a chorar. O menino começou a chorar. Exemplo número 9. Eles se opuseram. Eles se opuseram. Agora eu vou completar assim, ó. Há ideias. Tá pegando ali para vocês? Deixa eu dar uma olhada. Pega. Há ideias novas. Eles se opuseram às ideias novas. Tá? Eles se opuseram a ideias novas, às ideias novas. Depois, número 10, eu coloco para vocês assim. Refiro-me. E agora vou abrir um leque. Refiro-me a uma tese. Refiro-me a esta questão, refiro-me a Vossa Senhoria, refiro-me a todos. Tá bom. Muito bem, vamos fazer um belo debate e entendendo isso aqui, raramente eu errarei o motivo mais importante para o uso do acento grave, que é a regência. Nós aderimos à greve. Greve é um substantivo feminino, a greve. Então aqui há a possibilidade para que eu use o acento grave marcando a crase. Mas eu quero a certeza. Possibilidade, certeza. Eu vou trocar greve por protesto. E ao trocarmos por protesto, acompanha, nós aderimos ao protesto.
usei o acento grave, ok? No momento que eu uso o acento grave, por quê? Quem adere, adere a. O verbo aderir, com a sua regência, pede a preposição a. Greve é um substantivo feminino que pede o artigo a. Isso aqui, ó. Esse é o motivo. Preposição mais artigo. Nós aceitamos a proposta. Eu vou trocar. Proposta é um substantivo feminino, é a proposta, tá? Eu vou trocar por acordo. Quando eu coloco acordo, nota, nós aceitamos o acordo. Não há. Não há. Por que não há? Porque o verbo aceitar não pede preposição. Quem aceita, aceita alguma coisa. É diferente do aderir, ó. Quem adere, adere a, é verbo transitivo indireto que pede a preposição a. Quem aceita, aceita alguma coisa. É verbo transitivo direto que não pede preposição. Então, o que eu estou fazendo com vocês? Primeiro, eu quero saber se há ou não há. Ok? Então, eu quero saber há ou não há. Ponto. O que mais importante. Maria chegou a tempo. Para tudo. Para tudo. Por quê? Porque tempo é um substantivo masculino. Então, não há a possibilidade. Lembra? Passo 1, possibilidade. Substantivo feminino. Para tudo. Não tem como. Você disse isso a ela, ó, destaquei ela, ou a mim, destaquei mim. Ó, primeiro ponto é a possibilidade. Na número 4, não há a possibilidade. Por quê? Porque eu não tenho substantivo feminino. Eu tenho ela, que é um pronome, eu tenho mim, que é um pronome. E é um perigo aquela simplificação, qual? Que poderá haver crase com palavra feminina. Pessoal, ela é uma palavra feminina, ela está cansada. É mentira. A possibilidade é o substantivo, porque é o substantivo que pede artigo. Não há como eu colocar o acento grave, indicador de crase na 4. O filho contou a verdade, destaquei verdade. A mãe, destaquei mãe. Opa, verdade e mãe são substantivos femininos. Então, no lugar de verdade, eu vou colocar fato. E no lugar de mãe, eu vou colocar pai. E observa a troca. O filho contou o fato ao pai. Tá aqui, ó. Aqui eu uso o acento grave, indicador de crase. Claro, a razão é a regência. Quem conta, conta alguma coisa a alguém. O contar pede a preposição a. Por quê? Porque aqui ele está como verbo transitivo, direto e indireto. E mãe pede o artigo a. Preposição mais artigo. Ficamos cara a cara. Observa. Só para explicar para vocês, eu vou colocar aqui, ó, lado e vou colocar aqui, ó, lado. Lado e lado. Se eu trocar ficamos cara a cara por lado e lado, vai ficar simplesmente assim. Ficamos lado a lado. Só apareceu um a. Se só apareceu um a, significa que só apareceu preposição ali. Se aparecesse um o, é só artigo. Ao, preposição, mais artigo. Digo mais para vocês. Sempre que houver palavras repetidas, cara a cara, frente a frente, boca a boca, gota a gota, face a face, eu vou trocar por lado e lado e sempre vai dar lado a lado. Em resumo, entre palavras repetidas não há crase. Ok? Entre palavras repetidas não há crase. Porque entre palavras repetidas só existe um a que é preposição. Só existe um a que é preposição. Então, cara a cara, frente a frente, boca a boca, gota a gota, face a face, eu não posso utilizar o acento grave porque isso aqui é só preposição. Não há artigo aqui. Ok? Depois, aquilo não vale a pena. Como eu vejo a galera errar valer a pena? Quando reproduzem Fernando Pessoa, tudo vale a pena, se a alma não é pequena, reproduzem de forma errada. Observa por quê. Pena
Pena é um substantivo feminino. Então, eu posso trocar por um masculino. Posso colocar risco, sacrifício, empenho, esforço, enfim. Aquilo não vale a pena se eu trocar por risco, aquilo não vale o risco. Observa que é impossível eu colocar ali o acento grave. É só artigo que tem lá, a pena ou risco. Sor, mas valer a pena não tem, então? Não, não tem. Não tem. Se erra muito. O menino começou a chorar. Vem comigo. Destaquei chorar. Por aí. Por quê? Porque não há nem a possibilidade. A possibilidade é quando houver um substantivo feminino. Chorar é o quê? Verbo. Então, não há como eu utilizar, pessoal, uma crase diante de um verbo, porque verbo não pede artigo. Começou a falar, a chorar, começou a chover. Não há como. Continuou a brigar. Possível. Agora, uma que cai muito. Número 9. Em todas as bancas do Brasil. Eles se opuseram a ideias e eles se opuseram às ideias novas. Ó, aqui, eles se opuseram a ideias novas. Embora ideias seja um substantivo feminino, ok? Ali eu nem passo para o passo 2, que é trocar o substantivo feminino pelo masculino, sabe por quê? Porque aqui, ó, no a ideias, está faltando uma coisa que é fundamental. Quem? O artigo. Como é que é, professor? Falta o artigo. Sabe por quê? Vem comigo. Quando eu uso, por exemplo, o substantivo feminino mesa, o artigo que eu coloco antes de mesa, a mesa. Quando eu uso no plural, mesas, o artigo deveria ser as mesas. Qual é a lógica máxima? O artigo concorda com o substantivo. Artigo concorda com o substantivo. Então, se não há concordância ali, é impossível que haja aqui, pessoal, a crase. Uma rima lá da década de 80, não era nem nascido, não, mentira, já era, mas que era assim, ó, singular e plural, crase nem a pau. Funciona. Tá? Singular e plural nem a pau. Mas por que nem a pau? Porque falta artigo ali. Não há concordância. Há ideias. Jamais. Quando A estiver no singular, a palavra seguinte no plural, nunca haverá crase porque falta o artigo. Porém, plural com plural é normal. Olha, eles se opuseram às ideias novas. Plural com plural? Normal. Então eu coloco aqui planos. Coloco para vocês planos. Se eu colocar planos, eles, está pegando para vocês a imagem? Tá. Eles se opuseram aos planos novos. Então, eu utilizo o acento grave. Certo? Depois, olha só. Refiro-me a uma tese, refiro-me a esta questão, refiro-me a Vossa Senhoria, refiro-me a todos. Ah, deixa eu colocar aqui também. Refiro-me a nova amiga de Luiz. Refiro-me à nova amiga de Luiz, ok? A minha pergunta é, e agora? Eu tenho 5 frases aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Em quantas deverei eu utilizar o acento grave indicador de crase? Refiro-me a uma tese, refiro-me a esta questão, refiro-me a Vossa Senhoria, refiro-me a todos e a nova amiga de Luiz. Em quantas? Vamos ver? Olha aqui, ó. Refiro-me a uma tese. Aqui já para. Por quê? Porque uma é um artigo indefinido. Não há possibilidades para eu utilizar a crase. Refiro-me a esta questão. Para também. Por quê? Porque esta é um pronome demonstrativo. Não há. Os pronomes demonstrativos que a gente estuda, com a possibilidade é aquele, aquela, aquilo. Refiro-me a Vossa Senhoria. Também para tudo. Por quê? Porque vossa é pronome de tratamento.
Vossa Excelência, Vossa Senhoria, pronomes de tratamento, jamais eu poderei utilizar o acento grave na frente. Não é um substantivo. Aqui, ó, redes sociais. Bom dia a todos. Boa noite a todos. Boa tarde a todos. O que há de gente utilizando aqui o acento grave? Não é. Jamais, pessoal. Jamais. Para começar, todos não é substantivo feminino. Todos é pronome. Além disso, é masculino. Além disso, é singular e plural. Olha, pelo menos em algum caso ele vai ter que acertar. É impossível que eu coloque o acento grave diante de todos. Agora, refiro-me à nova amiga de Luísa. Uma coisa que vocês têm de saber aqui, ó. Uma coisa que vocês têm de saber. Vocês têm de saber quem pede o artigo é o substantivo feminino, tá? Mas, às vezes, antes do substantivo feminino, vocês podem ter um numeral ou vocês podem ter um adjetivo. Tanto o numeral quanto o adjetivo não influenciam para fins de crase. Não influenciam. Ó, não influencia. A nova é adjetivo. Se fosse refiro-me, olha aqui, ó, colocar mais um pouquinho abaixo. A primeira namorada de Luiz, não importa, ó, primeira, aqui abaixo é difícil de escrever, mas vamos lá. Refiro-me à primeira namorada de Luiz. Nova é adjetivo. Primeira é numeral. O que eu foca no substantivo. Tá aqui, ó. Amiga, eu vou colocar amigo, tá? Namorada, eu vou colocar. Observa só. Refiro-me à nova amiga de Luiz. Refiro-me ao novo amigo. Coloca o acento grave. Refiro-me à primeira namorada de Luiz. Refiro-me ao primeiro namorado. Coloca o acento grave. Entenderam? Então, o numeral e o adjetivo, pessoal, não influenciam para fins de classe. As outras classes sim, tá? Mas por que não? Porque no português, o numeral e o adjetivo, eles podem, às vezes, estar antes do substantivo ou depois. A nova namorada nova, mudando a semântica, ok? Mas é livre na língua portuguesa a posição, ok?